Eu sei que está acontecendo aqui, é um reboliço muito grande, está tendo algo sobrenatural, é sobrenatural que está tendo aqui. É uma revolta muito grande que eu não sei o que aconteceu. A gente entrou aqui, estava tudo bem e de repente está fazendo um reboliço, né? Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nossa investigação é nesse local, né? É um relato que a gente descobriu desse lugar e um relato que eu fiquei assim indignada quando começaram a contar, mas depois eu entendi sobre a criação desse homem. Ele era um homem bom, um homem que comprava muitas terras, um fazendeiro muito bom de dinheiro, mas não era muito de luxo, não tinha luxo nenhum, né? A casa dele era simples, mas se tivesse uma terra vendendo em tal lugar ele comprava. Eles eram, na verdade, ele era de São Paulo, né? Quando o pai dele faleceu, ele vendeu as terras em São Paulo e veio para essa região, porque ele, com o dinheiro das terras lá, ele conseguia comprar aí o dobro das terras, eles conseguiam comprar aqui, né, nessa região. Então, aqui ele comprou muitas terras e ele cresceu muito. E todo lugar que falava, tá vendendo umas terras, ele ia lá e comprava. O dinheiro dele era investido em terra, ele não investia em luxo, em casa, nada. Era investido em terras, né? E quando ele sabia que alguém estava precisando de alguma coisa, ele ajudava. Ele era um homem bom para ajudar. Ele contratava os empregados, ele pagava certinho, sempre falou para os filhos que tinha que fazer a coisa certa, né? Não fazer nada errado. E se ele tivesse na rua e tivesse uma pessoa pedindo ali uma comida, qualquer coisa assim, ele levava no restaurante, mandava comer, dava um dinheiro para a pessoa depois se virar para depois comer de novo. Ele era uma pessoa que todo mundo gostava dele. Falava assim que ele era uma pessoa muito rica, mas ele não tinha dó de ajudar o próximo, não. Tinha uma pessoa, ficava sabendo que uma pessoa estava desempregado e que estava passando necessidade, ele lá ajudava e dava emprego para a pessoa, porque como ele tinha muitas terras, então ele começou a empregar muita gente. Muita gente. Ajudava sempre. Só que ele era uma pessoa que ele não acreditava em Deus. Porque o pai dele criou ele assim. O pai dele não acreditava em Deus. Então, faleceu não acreditando, né, lá em São Paulo. E depois ele veio para cá e ele foi criado assim. Então, ele não acreditava. Quando a pessoa falava para ele assim, Deus abençoe, aí ele ficava quieto. Porque ele achava que Deus não existe. Não sei por que a pessoa fala isso, mas não falava nada de mal para a pessoa. E criou também a família dele, também assim, não acreditando que Deus existia. Nós vivemos num universo que não tem Deus, não tem ninguém. Mas por que fala que Deus existe, que Jesus Cristo? Aí diz que ele começou a ler a Bíblia. Só que ele lia a Bíblia, mas para olhar aquilo e falar quanta mentira, né? Muitas passagens que não acreditava. E ele começou, diz que toda noite ele lia a Bíblia. Mas não entendia por que ele lia a Bíblia. Porque ele não... Para ele, aquilo ali, ler a Bíblia, era para depois comentar que tudo aquela passagem, quem escreveu? Como existiu isso aqui? Como? Para com isso não existe. E quando as pessoas iam falar para ele que Deus cada vez mais ia abençoar ele, porque ele tem ajudado muita gente, ele falava, não é Deus, aqui é meu trabalho, tá? E eu não acredito que Deus existe, então faça, se você acredita, eu não acredito. Então, e os filhos também cresceu assim, acreditando naquilo que o pai ensinou,
que Deus não existe. Isso é coisa que o povo criou, isso aí. É história que o povo inventou e escreveu uma Bíblia. Então ele não acreditava de jeito nenhum, de jeito nenhum. E com o passar do tempo, né, que ele foi ficando mais velho, filhos adultos, uns se casaram, né, e ele começou a ficar doente, né. Primeiro ele deu um derrame, e nesse derrame ele ficou de um lado do corpo paralisado. Como ele ficou paralisado de um lado do corpo, então ele movimentava só um lado, e aí teve que colocar ele numa cadeira de roda. E naquele tempo, cadeira de roda, gente, era mais difícil ainda, né? Então, para ele que tinha dinheiro, era aquelas cadeiras de roda bem... Hoje, né, tem umas cadeiras de roda que até motorizado, naquele tempo não tinha. Não adiantava ter dinheiro, né? Então ele tinha que ser carregado para lá e para cá. Hoje também tem fisioterapia, que ajuda muito, muito mesmo. A gente sabe que ajuda, tá? Porque a primeira vez que aconteceu isso com meu pai, ele ficou também de um lado paralisado e com a fisioterapia ele voltou ao movimento, voltou a andar, tudo, né? Quando ele faleceu não teve nada a ver com o infarto que ele teve, né? E ele ficou desse jeito. E daí ele deu o segundo infarto, aonde ele já não conseguia falar direito. Ele tentava falar e não conseguia. A única coisa que ele conseguia, quando ele falava, ele conseguia até falar, mas ele falava tudo enrolado. Então a família entendia. Então, na área aqui da casa, ele era colocado, né? Ele queria ficar ali para ficar olhando as paisagens, as coisas, na cadeira de roda e vendo tudo que ele tinha. Mas, da situação que ele estava, e aí começou a vir umas pessoas visitar ele, por quê? Ele era uma pessoa boa que ajudava as pessoas. Então a pessoa vinha visitar e ele não queria visita, porque ele falava para a família, né, porque só a família entendia o que ele falava, né, falava tudo enrolado, que não queria que as pessoas vissem ele falando daquele jeito. Então ele não queria visita. Então eles começaram, aí quando chegava alguém que não tinha jeito, né, não tinha como mandar embora, ficava chato, né, e a pessoa vinha falar que se ele acreditasse, né, que Deus curava, Deus ia curar ele, porque ele era uma pessoa boa, Deus ia curar ele. E ele não acreditava que Deus podia curar ele. Isso não existia para ele. Então ele pediu para a família para não deixar ninguém vir falar essas coisas para ele, porque ele não acredita. Se ele acreditava que ia ficar bom, mas não porque Deus ia fazer um milagre na vida dele. Então ele tinha vergonha das pessoas, porque ele era um homem, né, forte e um homem de boa aparência, mesmo que já estava mais de idade, mas era um homem de boa aparência. E ele conversava muito bem, porque como ele veio de São Paulo e o pai dele tinha as terras lá que ele vendeu para vir para cá, ele estudou, ele sabia falar, né? Então ele tinha... E depois ele ter que falar daquele jeito, todo enrolado, com a língua, né? Então as pessoas, ele tinha vergonha das pessoas verem daquele jeito. E ele viveu ainda, a gente não sabe quanto tempo, mas diz que viveu anos desse jeito. Ainda muitos anos ainda, em cima dessa cadeira que começou a perna dele, aonde ele dormia, tudo começou a ficar machucado devido a ter que ficar ou deitado ou sentado. Porque daí ele já, na segunda vez que deu esse problema nele, ele já não conseguia mais, um lado ele ainda movimentava, e ele ficou sem movimento. E aí ele sofreu muito, muito, muito. E as pessoas falavam para a família, deixa a gente orar por ele, deixa a gente ir lá, né, falar para ele que ele aceitar que Jesus existe, que Deus existe, que pode fazer um milagre na vida dele. E a família falava assim, não adianta. Porque se você for lá falar isso para ele, ele fica irritado com a gente que deixou você ir lá. Ele não acredita, não acredita. Então ele viveu assim por alguns anos até que veio a falecer. Quando ele faleceu, né, que essas pessoas que queriam ajudar ele, começou a pregar para os filhos deles como que era, né? E logo também a esposa faleceu. A esposa também não ficava assim entre acreditar ou não acreditar. No final ela queria acreditar porque ela queria também que ele se curasse, né? Assim que ele faleceu, ele já saiu aqui da casa e foram morar na cidade,
não quiseram mais ficar aqui, eram muitas lembranças. E a esposa faleceu lá na casa. E os filhos, as pessoas que conhecia, porque era muito conhecido ele aqui, né? Conhecia os filhos, começaram, muita gente, pregar e falar de Deus. E 2 dos filhos dele, um casal, veio acreditar e falou que acreditava que Deus existia, sim. Porque como que existe tudo, essa natureza, né? Começou a acreditar. Isso foi muito bom, porque daí já começou a mudar o rumo da família. Porque como ele veio de uma família que não acreditava, ele também não acreditava. Só que daí os filhos, a gente não sabe os outros, a gente ficou sabendo só desses 2, que começaram a frequentar a igreja, começaram a buscar, e começaram a ter aquele amor enorme por Deus. Então já começou a mudar, né? Porque se fosse de família para família para família, ali ninguém ia acreditar. Claro que cada um tem a sua crença. E nós temos a nossa, né? Eu acredito que Deus existe, que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso, né? Sou apaixonada pelo meu Deus, porque assim, o que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família, eu não tenho palavras para agradecer. Tá? Não tenho palavras para agradecer o que Deus tem feito de milagres, acredito no milagre. Tenho fé, muita fé, e que eu perca tudo, mas não perca a minha fé. Porque sem fé nós não vamos conseguir sobreviver, né? Então, eu sinto muito por esse espírito, por isso que eu estou aqui, aonde eles falam que ele vaga aqui, esse espírito desse homem. Eles falam que é o espírito desse homem, tá, gente? Então, a gente veio porque gostaria muito, quero muito ajudar esse espírito, tá? E se não for o espírito dele, por algum motivo, tem outro espírito aqui, a gente vai ajudar. De todo jeito. O importante é ajudar o espírito que vaga aqui, aonde eles falam que essa casa é assombrada. Né? Onde eu já fui atrás e descobri realmente o que aconteceu aqui e a gente descobriu e a gente está contando para vocês o que aconteceu e nós vamos fazer uma investigação aqui. Nós vamos passar o K2 e se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? A gente vai ligar o K2, vamos passar o K2 aqui, né? Para ver se tem presença. Se tiver presença de espírito, toca no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo respeito que estamos aqui, já deu sinal? Deu sinal. Nossa, amor, já deu sinal já. Viu? Gente, tá disparado, né? Disparado. Então tem presença de espírito e tá muito disparado, olha, não para de jeito nenhum. Olha, gente, ó, disparado. Nossa. Vamos pegar o Spirit Box, amor? E já vamos iniciar aqui. Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. E é voz de homem. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Gregório. É esse seu nome? Gente, do nada começou a ventar aqui dentro, fazer um negócio esquisito, né, amor? Tá estranho isso aqui.
É esse mesmo, é o nome dele. Agora eu pergunto para você, é uma pergunta, tá? Por algum motivo você ficou aqui, você é um espírito, né? Que não fez a passagem. Eu gostaria muito de saber se você é o fazendeiro que morou aqui, que ajudava muita gente, mas não acreditava em Deus. Eu estou fazendo uma pergunta, tá? É você? É eu. É ele mesmo. Não fazem isso. Você consegue lembrar o ano que você desencarnou aqui? É o ano que você desencarnou, se você consegue lembrar. Não, não conseguiu lembrar. Gente, passaram para nós que isso aconteceu aqui em 59. Que aconteceu. É muitos anos, né, amor? Muitos anos, 59. E que a casa que foi mexida, foi, né, reformada, mas parece que não conseguiram ficar aqui, né? E a gente sente muito. De todos esses anos, você tá aqui sofrendo. Realmente você não acreditava em Deus de jeito nenhum. Isso é verdade? É. Gente, eu não sei se vocês viram, quando a gente começou, tava tudo calmo, né, amor? E tá dando um redemoinho, tipo um negócio aqui que eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô até ficando preocupada. Do nada, do nada. Com esses anos todos que você tá preso nesse local, você acredita agora que você é um espírito, que você conhece o outro lado, né? Que a gente não conhece, mas você conhece aí o outro lado, né? De quando a gente desencarna. Você acreditava que quando desencarnar, quando falecesse, você virava areia, acabava tudo. Era assim que você acreditava, né? Porque o que falaram para nós. Faleceu, acabou. Dorme, não acorda mais, acabou. Isso. E hoje você é um espírito que está preso nesse local e que sofre. Nós sabemos que você sofre. Isso, a gente sabe. E hoje você, sendo um espírito, você acredita que Deus existe? Nós temos, é uma curiosidade e nós precisamos saber disso. Você que está agora do outro lado. Você acredita que Deus existe? Sim. Gente, mais um aprendizado para quem não acredita que Deus existe. Deus existe. Dá até vontade de chorar. É muito emocionante. É um espírito, ele não acreditava. Hoje ele sabe que Deus existe. Desculpa aí, gente, mas é muito emocionante uma coisa dessa, viu? Olha, não sei nem o que dizer para vocês. Eu tô muito emocionada. Já pensou se o espírito fala que não? Então, mas ele diz que sim. E isso é bom demais, aumenta a nossa fé. E se você, como você era uma pessoa boa, você acredita que se você tivesse fé, que você acreditasse que Deus existe, você estaria aqui sofrendo? Não. Viu? Ele não estaria aqui sofrendo. Porque ele era uma pessoa boa, ele só não acreditava.
Deus existe, né? E me ajuda. Nós estamos aqui para ajudar você, tá? Hoje você acredita, né? Deus existe e que a vida inteira você ensinou errado para sua família. Foi isso, né? Foi. Viu? Eu concordo. Foi isso que fez. Aconteceu de ensinar errado para a família. Mas a gente ficou sabendo que seu pai também não acreditava e seu pai ensinou assim para você. Só que você teve várias oportunidades quando as pessoas vinham falar com você e você não aceitou de maneira nenhuma que Deus existia. Ah, entendo. A gente sabe disso, como eu disse, né? Tô sofrendo, ele falou, gente, tô sofrendo. Né? Porque ele não quis, de maneira nenhuma, aceitar as pessoas que foram enviadas para pregar para ele, né? Nós somos pessoas enviadas para falar para as pessoas que não acreditam, para falar sobre o milagre, porque é tempo ainda, né? Se você não acredita, acreditar que Deus existe. Jamais deixar entrar no seu coração o que estão pregando por aí, que Deus não existe. Não deixe isso entrar no seu coração. Não deixe ninguém tirar a sua fé. Ninguém. Você aqui sofrendo. E a gente chegou aqui, estava tudo calmo. E agora está dando assim um redemoinho em volta da casa. Mudou tudo, de repente. Estava um sol quente, começou a escurecer, uma coisa muito estranha. Você pode falar para nós o que está acontecendo? Se é normal, né? Se é uma coincidência, o que está acontecendo? Hã? Ele quem? É ele quem? Você quer dizer que é o da parte de uma coisa ruim? Vamos falar assim pra gente não ficar falando o nome, tá? Não quero nem que você fale o nome. É isso? É. Porque ele não quer que nós ajudamos você. Só que não vai fazer medo para nós, não vai tocar em nós, tá? Nós somos consagrados, então não vai tocar em nós, tá bom? Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você. Eu respeito as pessoas que não acreditam, né? Mas a minha missão é pregar que Deus existe. E eu vou continuar. Essa é uma missão minha. É a nossa fé. E é a nossa fé. A nossa fé é que Deus existe e que Ele é tudo para nós. Tudo. Assim, tudo é Deus para nós. Tá? Meu irmão, a gente Hoje... sente, nós acreditamos que Deus existe. Né? E muitas vezes as pessoas não acreditam. É a nossa fé. E tem que respeitar. Eu acredito que jamais nós estamos errados. Eu acredito na fé, na força, na esperança que Deus coloca no nosso coração e nós não estamos errados. Eu tenho certeza disso. Absoluta. Tá? No meu coração, eu creio sim. Certo. Escutou? Certo. É isso. Meus amigos, quando a gente decidiu vir aqui fazer essa investigação, eu vim com muita fé que eu ia conseguir ajudar. E eu estou muito feliz dele aceitar a ajuda. Você quer pedir perdão? Isto para Deus. Por tudo, né? Porque foi um ensinamento que você teve. E eu descobri que 2 dos seus filhos se converteram, acreditam em Deus, deixou tudo aquilo para lá que você ensinou. Você acha que eles estão certos?
Meu Deus, tá escutando? Tá revoltada. Sim. E isso é bom. Da agora para frente, a família vai mudando e vai, né, crendo na verdade. Porque Deus é verdade, é vida. E se você perdoa alguém que te fez algum mal, pelo teu pai ter ensinado errado, porque eu creio que já veio dele, acho que o pai dele, né, seu bisavô, deve ter ensinado errado também. A gente fala errado porque nós acreditamos, né, em Deus. Então, isso, viu? Então, hoje é dia de você sair desse sofrimento. Eu sei que está acontecendo aqui, é um reboliço muito grande, está tendo algo sobrenatural, é sobrenatural que está tendo aqui. É uma revolta muito grande que eu não sei o que aconteceu. A gente entrou aqui, estava tudo bem e de repente está fazendo um reboliço, né? Você perdoa? Sim. Perdoa, né? As pessoas que fez tudo, ensinou errado também, né? E se arrepender de não ter acreditado, de ter rejeitado as pessoas que veio para pregar para você. Você se arrepende? Sim. Então, fico muito feliz por isso. Vamos deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá? Eu posso deixar? É só um símbolo. Quero. Vamos deixar então, tá bom? Você consegue ver o nosso anjo de luz, a mentora que está ao nosso lado? E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Tá bom? Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Gregório. Tá vendo algo sobrenatural aqui? Não estou conseguindo entender. A vela não para acesa, porque, ó, tá vendo? Tá vendo as folhas mexendo. Um redemoinho, uma coisa assim, muito estranha. Algo se revoltou contra a gente, mas a gente sabe que está protegido. Eu estou assim com o coração disparado, porque assim, acontecer tão forte que nem está acontecendo, eu acho que dá para ouvir, né, Mono? Olha, gente, escuta. É muito estranho mesmo. Então, nós vamos, talvez você consegue agora na hora de fazer você mostrar ali para ver como que tá as folhas lá fora, tá? Dá uma mostradinha só para o povo entender o que está acontecendo. Vamos ajudar ele em oração. Eu, vocês e o Theo. Fiquei muito feliz dele aceitar ajuda, gente, é porque a gente está querendo sair logo daqui, né? E que o nosso coração está cheio de paz por causa disso. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Gregório, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se o Gregório conseguiu aí
fazer a passagem, com todo o respeito, mentora? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.